Vamos ter uma palavrinha de oração para a gente dar continuidade? Feche seus olhos aí. Senhor, queremos engrandecer o seu nome nessa noite. O Senhor mesmo disse que sem o Senhor nada podemos fazer. Tudo o que nos dispomos a fazer sem o Senhor, Deus, o Senhor chama de nada. Tem muita gente fazendo nada em nome de Deus, Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a compreender, a entender isso, nos ajuda, Deus, a viver de maneira completamente diferente. Nos abençoa nesse tempo agora aqui, Senhor. Nos guia, nos orienta com sua sabedoria, sua graça. Senhor, nos estende o seu favor nessa noite, Pai. Não a nós, mas ao Senhor, Deus. Nos rendemos ao seu Espírito e à sua vontade, Pai. Pedimos que o Senhor venha sobre nós nessa noite, Deus, ministrando sobre os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos auxilia. Deus, nos ensina a viver uma vida completamente diferente. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 53, capítulo 3. Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, 3. Fala a respeito do ministério de Jesus. Interessante como a Bíblia, ela relata, ela lida com a situação de Jesus. E é Isaías capítulo 56, versículo 3. 53, 3. A Bíblia diz: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, isso aqui Isaías está relatando, ele está profetizando acerca da vida de Jesus, e ele está falando mais ou menos daquilo que Jesus teve que enfrentar, né, para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos. Às vezes eu fico lendo isso aqui, queridos, e todos esses sentimentos e todas as emoções que Jesus vivenciou dentro desse contexto. Às vezes me pergunto, quando Jesus ia dormir à noite, o que ele pensava? Como é que ele lidava com isso? Como é que ele administrava isso? O texto aqui fala, queridos, que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Então, algumas pessoas olhavam para Jesus e falavam: não, ele merece estar vivendo o que ele está vivendo, ele está pagando algum pecado. As pessoas não conseguiam entender que Jesus estava fazendo aquilo ali por alguém, que ele não era para ele estar passando aquilo ali. As pessoas simplesmente olhavam e falavam: não, isso é um castigo. Tanto que quando Jesus foi crucificado e ele carrega a cruz dele, as pessoas o têm por culpado. As pessoas o tratam como culpado, eles ultrajam Jesus como um culpado. Então eles viam realmente ali um homem culpado. E Jesus sabia que ele não tinha culpa nenhuma, e aquilo que ele estava carregando não era culpa dele, mas era por causa de nós. E por causa disso nós podemos ser sarados. Por causa de alguém, queridos, que teve condição de lidar com uma circunstância. Jesus não só salvou a si mesmo, mas ele respondeu à humanidade. Ele trouxe esperança à humanidade. Irmãos, nós precisamos de pessoas curadas no nosso meio. Nós precisamos de pessoas saradas. Pessoas saradas, elas não só tocam a elas mesmas, mas elas têm o potencial de tocar as pessoas que estão em volta. Nós precisamos entender isso. A igreja tem um papel a desempenhar, e a igreja só vai desempenhar o papel dela quando ela for totalmente curada. E a cura, queridos, não depende do pastor, a cura não depende do outro, porque a cura já existe. Ela já está pronta. Cabe a cada um de nós tomar a porção do remédio que nos cabe. E a minha porção não é a sua porção. A minha resposta não é a sua resposta. Sou eu, queridos, que sei os meus conflitos. E sou eu que sei o nível de medicamento que eu preciso. O problema é que eu estou tentando, queridos, fazer com que os outros adivinhem qual é o meu problema e me ajudem. Uma coisa que eu nem mesmo sei falar. Eu preciso aprender a dar nome para os meus sentimentos. Eu preciso aprender a dar nome para os meus problemas. Sabe o que a Bíblia fala? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela...
Irmãos, luta que não acaba nunca, não é luta, irmãos. É outro tipo de problema. É terapêutico. Se você está vivendo um problema que nunca se encerra, que nunca acaba, que nunca tem um fim, que não tem um nome. Irmãos, tem pessoas que vivem conflitos sem nome. Vivem circunstâncias. Você tenta de alguma maneira ajudar a pessoa, mas nem ela sabe dizer para você o que ela está vivendo de verdade. Parece que, queridos, que no fundo, a pessoa tomou uma decisão de se auto-martirizar, de dizer, não, eu quero viver dessa maneira o resto da minha vida. Quem aqui nunca foi rejeitado? Levanta a mão. Quem nunca mais vai ser rejeitado, levanta a mão. Irmãos, isso é uma ilusão que você tem, né? Porque enquanto você viver nesse planeta, você vai ser machucado, ferido, você vai ser contrariado. Sabe qual é a promessa de Jesus? Fica tranquilo, no mundo você vai ter aflições. E a palavra dele é uma palavra esperançosa, porque ele fala o que? Tem de bom? Ou seja, não vai acabar rápido não. É bastante. Fica firme, aguenta aí a puxada, né? Não desanima não, porque o negócio é isso mesmo. Agora, queridos, me fala uma coisa. Às vezes a gente reclama tanto das nossas batalhas, mas o que seria de nós se não fossem as nossas batalhas? Talvez alguns de nós aqui, queridos, se tivesse uma vida tudo bem, a gente não chegaria onde chegou e não estaria vivendo o que a gente viveu. Talvez tudo que a gente viveu, o nosso contexto, a nossa história, irmãos, no fundo, Deus pegou e te escondeu. Aquilo que você chama de uma família disfuncional era um esconderijo de Deus. Satanás nunca podia imaginar que daquele lugar sairia uma pessoa que ia ter resposta para o mundo. Você estava escondido no meio de conflitos, no meio de circunstâncias. Irmãos, Deus escondeu Moisés dentro da casa de Faraó. Faraó falou, eu vou matar. Deus falou, você é besta? Além de não matar, você ainda vai criar. Você larga a mão de ser bobo. Deus esconde pessoas aonde a gente menos imagina. Só que chega uma hora, queridos, que nós temos que sair desse esconderijo. Que nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Eu acho interessante que um dos animais que eu mais curto é a borboleta, irmãos. Porque borboleta não nasce borboleta. A borboleta, quando nasce, quer dizer, ela é um bicho gordo que só come. Dia e noite comendo. E come e rasteja, irmãos. É um bicho limitado, é um bicho que tem um perímetro, é um bicho que não consegue nem olhar para cima, não tem sonhos, não tem nada. É uma larva. E tudo que uma larva faz, que aquela larva faz durante muito tempo é comer. Mas chega uma hora, queridos, que ela entra numa metamorfose, numa mudança, numa transformação. E aí ela se envolve num casulo, queridos. Ali ela não come mais. E ela passa por uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O que vai sair dali nunca mais vai se parecer com uma larva. Nunca mais vai ser igual. Então quando você vê um casulo, irmãos, a pior coisa que você pode fazer para uma borboleta é abrir o casulo dela. Porque o estágio final da libertação de uma borboleta é a força que ela faz dentro do casulo para romper o casulo. Nisso ela vai criar força para bater as suas asas e voar. O problema nosso é que tem muita gente querendo tirar a gente do nosso casulo. A gente mesmo não está fazendo força. E aí, nós estamos criando pessoas aleijadas. O que a gente tem hoje são líderes aleijados, crentes aleijados, pessoas que não têm força para voar, que não têm competência para ganhar o mundo. A borboleta, aquela larva, irmãos, quando ela sai e vira borboleta, ela nunca mais vai comer a mesma coisa, ela nunca mais vai frequentar os mesmos lugares, ela nunca mais vai viver nos mesmos lugares. O horizonte dela abriu completamente. Tem gente que Deus está para tirar do casulo, quer dizer, abriu seus horizontes. Sua vida vai mudar radicalmente. Você achava que o seu universo era aquilo ali, Deus vai te mostrar um universo totalmente diferente. E você vai falar, rapaz, aonde que estava que eu não vi? Tem uma época da nossa vida, irmãos, que a gente rasteja mesmo, que a gente come mais, que a gente sofre mais, que a gente não tem perspectiva. Nós estamos escondidos, entendeu? Numa larva, mas você é uma borboleta. Você nasceu para passar por transformação. A Bíblia fala de glória em glória, é de vitória em vitória. A Bíblia fala é evolutivo. Irmãos, você nasceu para se mover. Se você não está se movendo, você está doente. Paulo fala, desenvolvei a vossa fé, salvação. Irmãos, o que é desenvolver? É alguém que está envolvido e se desenvolve. Mas o problema é que ao invés da gente se desenvolver, a gente se envolve cada dia mais. Vivemos em um mundo onde toda hora nós somos submetidos a provas nesse sentido. Eu lembro uma vez que eu estava viajando, irmãos. Estava com uns, acho que R$50 no bolso, eu tinha que comer uns 2 dias na viagem. Falei, Deus, isso aqui, essa matemática não está batendo. Aí parei numa parada para tomar um café da manhã, estava com a nota de 50. Falei, eu tenho que tomar um café básico. Tomei o café, irmãos, devolvi. Não, eu estava com 2 notas de 20 e uma de 10.
Paguei o café, irmãos, deu R$17. Falei, já quebrei. Deu uma nota de 20 com muito custo. A moça me devolveu o dinheiro, irmãos. Eu vi que tinha um volume grande de dinheiro. Para não pecar, eu pus no bolso sem contar. Falei, vou pecar, né? Porque se eu contar, eu vou ter que devolver. Eu vi que o negócio estava fofinho, eu falei, não, que benção. Tá. Estou entrando no carro, o Espírito Santo falou, você vai embora? Eu falei, estou indo, em nome de Jesus. Deus falou comigo, confere o troco. Eu falei, não precisa não, confia na moça. Não pode conferir. Pode conferir. Eu falei, não, tá tudo bem, confere o troco. E eu abri, irmãos, ela tinha me dado um troco de 50. Eu falei, ô Deus, muito obrigado, né? Eu estava só com 33 agora, o Senhor multiplicou. Deus falou, multipliquei, não. Vou voltar lá e devolver. Eu falei, ô Jesus, tem misericórdia. Ele falou, volta lá, esse dinheiro não é seu, isso é roubo. Voltei, falei para a moça, você me deu o troco errado. Ela olhou para mim e falou, o senhor acha que eu não sei trabalhar? Eu falei, não, eu acho que você trabalha muito bem, Deus abençoe. Tal. Cheguei no carro, o Espírito Santo, você vai embora com o dinheiro? Eu falei, ela não quer, Jesus, o dinheiro. Falou, volta lá. E eu voltei de novo. Falei, moça, você me deu o troco errado. Ela falou, você sabe há quantos anos que eu trabalho aqui? Eu falei, não sei. Ela falou, mais de 10 anos. Eu falei, mas você me deu o troco errado. Ela falou, de jeito maneiro. Eu falei, eu também acho, verdade. Botei no... Na terceira vez o Espírito Santo falou, vai lá e devolve o dinheiro para ela. E eu cheguei e falei, moça, você me deu o troco errado. Eu te paguei 20, você me deu o troco de 50. E ela olhou para mim, deu um sorriso e falou, moço, se todo mundo fosse honesto igual você. Eu pensei, se todo mundo fosse simpático igual você, né? Irmãos, a gente passa por prova o dia inteiro. São provocações de Deus, na intenção de mostrar para a gente quem a gente é de verdade. Na intenção que a gente se conheça. E eu assim, irmãos, eu adotei uma postura de vida de mudar o ambiente onde eu estou. Esses dias, irmãos, eu estava no mercado e eu falei, vou fazer uma compra lá para casa, tinha arrumado um dinheiro. Estou no mercado, irmãos, e aí parei no Hortifruti, duas haitianas fazendo compra. Eu olhei para elas, falei, as irmãs lá do Haiti e tal, né? Daqui a pouco eu vejo essa mulher pegando na banca de cenoura, ela pegou umas 4 cenouras, pôs no saquinho, foi na balança, voltou, pesou, voltou, tirou 2, voltou, tirou uma, olhou o preço e colocou no carrinho. Foi na banca de batata, a mesma coisa, eu pensei comigo, ela tem pouco dinheiro, ela está pegando o que ela pode pagar. Eu falei, Deus, como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Deus falou, tudo que ela comprar, você compra e coloca no seu carrinho, você vai dar para ela no final. Eu falei, tomara que ela tenha pouco dinheiro. Pensei comigo, né? E ela foi lá, irmãos, eu peguei a cenoura, peguei uns 5 quilos de cenoura, coloquei no carrinho, peguei batata, peguei isso, peguei aquilo. E estou seguindo ela no mercado, e ela olhando para trás. E eu seguindo ela. Chegamos no caixa, cumprimentei ela em crioulo, ela conversou comigo, viu que eu conhecia, eu falei, já estive no Haiti e tal, já fizemos algumas igrejas lá, ela era crente. Aí ela passou a compra dela, eu falei, eu posso pagar a sua compra? Ela olhou para mim e falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Deu 37, 40 reais, paguei. Falei, olha, eu comprei algumas coisas também, se você não se incomodar, para você levar. Você quer levar? Ela falou, quero. E aí eu peguei meu carrinho, coloquei na banca. Falei, você gosta de carne? Pergunta boba, né? Ela abriu um sorrisão. Eu tinha pegado algumas carnes também, que ela não pegou carne. E fiz uma compra, irmãos. Irmãos, eu fiquei com 10 reais na minha conta. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A moça do caixa olhou, ficou olhando para mim e falou, o senhor tem certeza que você vai fazer isso? Ela falou, eu queria que Deus me desse condição para fazer isso todo dia, moça. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Irmãos, talvez eu nunca mais veja aquela mulher, mas eu tenho certeza absoluta, quando eu abracei ela, falei, olha, Deus vai cuidar de vocês. Você pode ficar tranquila. Existe uma palavra de Deus sobre a viúva, o estrangeiro e o órfão. Queridos, a pessoa que abençoa esse tipo de gente, queridos, você não tem ideia do que vai acontecer na sua vida. Nós temos oportunidades de mudar a nossa história, a nossa realidade todo dia. Quantos órfãos, viúvos e estrangeiros estão batendo na nossa porta todo dia? E nós estamos ignorando essa oportunidade. Quantas vezes, queridos, nós estamos perdendo essas oportunidades? Então você tem dentro de você soluções simples que podem tocar a vida das pessoas. Jesus, irmãos, quando o mundo tinha um problema, ele falou, é comigo, deixa que eu vou lá resolver. Ele não mandou uma mensagem, não. Ele não mandou um escrito, um manuscrito. Ele veio, a Bíblia diz, e o verbo se fez carne. E falou, o negócio é comigo, eu vou tomar conta disso. Irmãos, aí é que eu não entendo essa balança, entendeu? Tanta coisa que a gente pode fazer, tanta solução que a gente pode ser. Eu fico lá lamentando os meus problemas de todo dia. O problema nosso de cada dia nos dá hoje, é a minha oração. Nós precisamos de uma renovação de mente, mudar o hábito. Quando não resolvemos o passado, condenamos o nosso futuro.
Diante de tudo que nós ouvimos aqui e falamos, o que dirige a sua vida? Quem tem sido o seu Senhor até o dia de hoje? Tem pessoas que têm a sua vida dirigida por algo, por alguém ou por alguma coisa. Muitos são dirigidos pelo Espírito Santo. Outros são dirigidos pela culpa. Outros são dirigidos pelo rancor, pela raiva. Outros pelo medo. Outros são dirigidos por percas que nunca mais vão voltar, que na verdade não são percas, foi uma intervenção de Deus. Outros por lutos que nunca mais deixaram de viver. Decepções, frustrações, dores. Outros por rejeições. Queridos, quem dirige a nossa vida? Qual o sentimento que está por trás da nossa vida? A gente não tem ideia do que esses sentimentos têm o poder de fazer conosco. E teve um escritor que ele escreveu e disse o seguinte, que o ser humano, ele foi criado por Deus para ser livre. Nós fomos fadados à liberdade. E aí alguém escreveu, será que realmente somos livres? Será que realmente somos? Quem dirige as nossas vidas, queridos? Aonde você encontra inspiração? Aonde que você olha toda manhã e fala, eu vou continuar por isso? Quantas pessoas estão continuando? Esses dias eu estava em casa vendo o YouTube, estava vendo no Facebook, estava vendo algumas notícias e tal, e eu vi um pastor amigo meu de Ponta Grossa. Esse pastor perdeu um filho dele, queridos, há uns 2 anos, 3 anos atrás. E era um menino muito novo. Esse menino pegou um câncer e acabou morrendo. Irmãos, e aquele homem estava viajando, eu vi que ele estava na estrada, ele falou, eu parei o carro porque eu não aguentava mais. E ele pegou o celular, começou a gravar um vídeo ao vivo, ele falou, gente, me perdoe, mas eu preciso gravar esse vídeo porque eu não estou aguentando mais. E aquele homem começou a chorar e desabafar, e ele estava chorando compulsivamente, e ele disse, Deus, eu queria só mais 1 minuto com o meu filho. O abraço que eu nunca dei, o beijo que eu nunca dei, tanta coisa que eu queria falar para esse menino, eu queria só mais um dia. O menino já tinha morrido há 2 anos, e lógico que não ia, lógico não, né? Deus pode fazer, mas é uma coisa muito bem complicada, mas enfim. Ele falou, Deus, me dá só um dia. E eu fiquei olhando para aquilo ali, irmãos, e você podia sentir a dor daquele homem, irmãos. Era uma dor assim que a gente não consegue dimensionar. E eu falei, Deus, o que é isso aqui? Deus falou comigo, isso é a dor de um homem que teve a oportunidade de beijar e não beijou. Que teve a oportunidade de abraçar e não abraçou. Queridos, quantos beijos a gente está deixando para amanhã? Quantos abraços a gente está deixando para amanhã? Não, amanhã eu abraço, amanhã eu fico junto, amanhã Vocês lembram o Boechat, esse jornalista que morreu agora recentemente? Esse cara, ele tinha um peso na vida dele, porque os filhos dele são todos adultos, e por conta da carreira dele, queridos, ele não conseguiu gastar tempo com os filhos. E agora uma das paixões dele era o casamento que ele estava, os filhos que ele estava criando, então ele queria ser um pai totalmente presente. Ele falou, não, eu quero ter o tempo com os meus filhos que eu não tive. E tanto que ele estava voltando de um compromisso de helicóptero para almoçar em casa com os filhos. Só que a vida não deu esse tempo para ele. Mas eu e você temos esse tempo. Nós podemos chegar em casa e beijar. Nós podemos chegar em casa e abraçar. O Israel, meu filho mais velho, ele tem 17 anos, ele tem 1,82 m, calça 44. É um monstro, ele anda perto de mim. Eu falei, nossa, que tamanho que esse menino tá, cara. E todo desajeitadão e tal. E eu falo, rapaz, que obra é essa? Mas vamos. E aí a gente está no shopping, irmãos, eu abraço ele, aquele homem enorme. E aí eu chego, dou um beijo nele, ele olha para mim e fala, pai, o senhor não pode fazer isso. Eu falei, por quê? O senhor me mata de vergonha. Eu falei, cara, você é meu filho. Ele falou, pai, mas não rola. Mas quando eu estou andando com ele no shopping, irmãos, aí eu falo, vou dar uma dura nele. Eu estou andando, ele vem vindo, eu vou distanciando, ele vai chegando perto, vai chegando perto. Você quer um beijo, né? Fala a verdade. Os nossos filhos, irmãos, querem estar com a gente. O Israel, até o ano passado, ele estava fazendo ensino médio, um curso técnico. Irmãos, Curitiba, o trânsito, 5h30 da tarde, é horrível. Você gasta 2 horas para andar 12 quilômetros. Ele estudava no centro de Curitiba, ele saía de casa às 6 horas da manhã, saía do colégio 5h30 da tarde, chegava às 8 horas da noite em casa. Tinha dia que eu estava exausto no meu escritório. 5 horas, normalmente, todo dia eu vou para casa, passo na padaria, compro um pão, a gente toma um café junto. E quando eu estava na padaria, eu lembrava, puxa vida, meu filho agora está vindo de ônibus. Eu pegava o carro e tá no centro de Curitiba.
Minha mulher, por que você não veio trazer o pão? Eu falei, vim pegar o Israel. Ela falou, Maurício, olha o trânsito, você está cansado. Eu falei, amor, não tem dinheiro que pague a sensação que eu tenho de ver o Israel saindo da escola e ver o meu carro encostado na porta da escola. Irmãos, ele abre um sorriso e dizia, pai, que bom que você veio. Hoje eu estava precisando demais. Ele falava isso toda vez que eu ia, mas enfim. Mas aquilo não tinha preço, irmãos. Eu olhava para ele e falava, cara, é bom demais estar junto. E aí a gente ficava 2 horas parado no trânsito. Eu falava, cara, olha o buraco que eu entrei, sabe? Eu falava, você é doido mesmo, pai. Para mim não tem preço, querido, chegar de noite no quarto do Davi, dar um beijo nele e olhar para o meu filho e abençoar a vida desse menino. A olhar para minha esposa, para a esposa e dizer que, olha, eu te amo, você é importante para mim. Irmãos, essas coisas não têm preço. Mas eu perco essas oportunidades todo dia na minha vida, irmãos. Nós somos bobos demais. Casal briga 1 semana sem falar um com o outro. Um bicão. E tal. Como que se aquilo fosse resolver o problema? Aí vai dando saudade. De noite na cama, aí tem os códigos, né? Normalmente é o pé no calcanhar, né? Dá um chute no calcanhar do outro, o outro responde. Tem gente que está com o calcanhar já gasto de tanto. Aí ferve de novo, daqui a pouco quebra o pau de novo. Irmãos, a gente perde muito tempo na nossa vida. Tempo de amar, tempo de beijar, tempo de estar junto, tempo de passear, tempo de curtir o momento, preocupado com não sei o quê. O que dirige a sua vida de verdade? Estas questões tem uma enorme capacidade de mudar o curso das nossas vidas, de nos transformar, de determinar as nossas decisões e as nossas escolhas. Queridos, quantos de nós tomamos um curso na nossa vida que nos afastou das pessoas que mais a gente ama? Você não tem tempo mais. Às vezes a gente ora pedindo tanta coisa para Deus e quando Deus nos dá, e às vezes Deus nos dá, queridos, porque uma das piores maneiras de Deus punir uma pessoa é entregando a gente segundo ao ídolo do nosso coração. Sabe qual é o problema da obstinação? A obstinação, ela vira um Deus. E um Deus que fala. Tem muita gente que pensa que está ouvindo Deus, mas não está. Está ouvindo o Deus da sua obstinação. Eu atendi um caso, irmãos, de um moço. Ele chegou na nossa base e ele falou que, num dos atendimentos lá, ele falou, olha, eu tenho um caso com um líder de uma igreja. Era um caso homossexual. Esse menino foi para um acampamento, esse líder abusou dele e eles criaram um relacionamento. Irmãos, e isso assim, já fazia alguns anos que estava acontecendo. A pessoa que atendeu achou muito chocante a história daquele menino e veio me falar, falou, olha Maurício, ele contou essa história, eu falei, minha filha, isso é um atendimento de sala, você não pode estar me falando isso, está na mão de Deus, você orou, fez o que tinha que fazer, fiz, está tudo bem, mas ela falou, Maurício, tem alguma coisa que Deus quer fazer nisso? Eu falei, se tem, Deus vai falar. À noite eu fui dormir, irmãos, Deus me acordou de madrugada e falou, sabe aquele caso daquele menino? A pessoa que ele falou é tal pessoa. Eu falei, não pode ser. Deus falou, é tal pessoa. Eu falei, não pode. Deus falou, você vai procurar ele e vai resolver isso. Eu falei, não vou, porque é uma coisa que foi feita em libertação em sala. Deus falou comigo, então você vai escrever o nome dessa pessoa num papel. E você vai pegar a pessoa que atendeu e ele vai falar, olha, se a pessoa que te abusou foi essa pessoa, você confirma. Eu cheguei para ela e falei, olha, você vai levar esse papel para essa pessoa, para o menino lá, e vai falar se foi essa pessoa. E ela levou, e quando ele pegou o papel e abriu o nome, ele começou a chorar na hora. Falou, foi ele. Deus falou comigo, você vai lá na igreja dele falar com ele. Eu falei, não vou não. Deus falou, você vai. Irmãos, eu saí de Curitiba com a minha esposa, era num carnaval, num retiro de carnaval. Me dirigi até onde essa pessoa estava pregando. Cheguei lá, ele era muito amigo meu, me abraçou, que bom que você veio pregar para a gente. Eu falei, quem me dera, vim falar com você. Cheguei numa sala, falei, olha, aconteceu isso e isso. Não, isso é mentira, quer destruir meu ministério. Eu falei, tá, e aquele dia na porta do velório que vocês ficaram? E quando a sua esposa viajou, que ele ficou 1 semana na sua casa? O menino falou tudo, todos os detalhes. E eu fui vendo aquele homem se desmanchando, e ele falou, o que eu faço agora? Eu falei, eu te aconselho a procurar a sua esposa e confessar. E os seus líderes e confessar. Porque a Bíblia fala, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele. Eu fiz o que a Bíblia me mandou fazer. Peguei, irmãos, o carro, estou indo embora. Quando eu estou indo embora, desce alguém do acampamento atrás de mim, falando, pastor, volta lá, que está uma crise lá.
Falei, Jesus amado. Quando eu voltei, ele estava chorando, desesperado, falou, eu preciso falar com a minha esposa e eu quero que você esteja junto. Sentou ele, a esposa, eu e a minha esposa de frente. E ele começou a vomitar tudo aquilo em cima daquela mulher. Irmãos, ela começou a ouvir a história, e ela começou a puxar o cabelo, e a gritar desesperada, e daqui a pouco as forças foram acabando, e ela começou só a gemer. Daqui a pouco eu vi uma mulher totalmente desfalecida, escutando aquela história. E quando ele terminou de falar, ele olhou para a cara dela e falou assim, meu bem, você me perdoa? E ela ficou em silêncio. A minha mulher olhou para mim e falou assim, fala alguma coisa. Eu falei, o quê? Jesus te ama? O que você fala numa hora dessa? Eu falei, meu bem, deixa rolar, deixa Jesus fazer a obra. E aí, irmãos, depois de um tempo, ela respirou fundo, levantou, foi até onde ele estava sentado, ficou por trás dele, pegou no ombro dele. Eu falei, vai enforcar e eu vou deixar. Eu falei, ninguém se mete. Ela pegou no ombro dele assim e falou assim, olha, meu bem, eu te perdoo. Sabe por que eu te perdoo? Porque eu estou colhendo o fruto da minha desobediência. O meu pai falou, não casa, e eu me casei. Irmãos, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida, de ver a situação daquela mulher. E essa história não acabou, ela é muito comprida, irmãos, de qualquer hora eu conto. Então vou resumir. A situação depois, queridos, resolveu dessa maneira, continuou de novo. E aí na segunda vez eu não fui mais nele, eu fui no presbitério da igreja. E aí o presbitério chamou ele, a cidade inteira ficou sabendo. Esse homem, quando tinha chegado na cidade, queridos, ele pegou e começou a distribuir Bíblias para a cidade inteira, para os homossexuais. Quando a cidade soube disso, eles começaram a vir na igreja e devolver a Bíblia e falar, quem precisa é você. Eu tinha uma agenda para essa igreja no acampamento de carnaval. Eu tentei desmarcar de todo jeito, queridos, porque a metade da igreja queria me matar, que eu denunciei o pastor. E eu falei, não posso ir, não posso ir, não posso ir. E alguém falou, não, você tem que vir, porque a coisa está feia aqui, tal, vai, não vai. E chegou o dia, Deus falou comigo, você tem que ir nessa agenda. Cheguei num acampamento de jovens, 430 jovens, irmãos. E eu pregando, e ministrando, e falando, e tal, e tal, e tal. Essa igreja, irmãos, tinha uma trinca no altar da igreja, mais ou menos de uns 30 centímetros de cima e embaixo. Eu cheguei para pregar, irmãos. Estou pregando no último dia do acampamento. Deus falou para mim pregar sobre a identidade e a imoralidade. Eu falei, Deus, eu não vou pregar sobre isso. Eu passei a noite inteira sem dormir, porque esse estudo confronta diretamente esse tipo de comportamento. Eu falei, Deus, eu não vou fazer. E aquela luta com Deus a noite inteira, e um acampamento cheio de gente. Eu falei, não vou fazer, não vou. Irmãos, começa o culto de manhã, quem que chega para assistir o culto? O pastor. Sentou no primeiro banco junto com algumas pessoas. Eu falei, esse é o sinal que eu não tenho que pregar esse assunto. Irmãos, eu estou pregando, o Espírito Santo começou a falar comigo, você vai pregar esse assunto. Daqui a pouco eu já não estava mais controlando o que eu estava falando, irmãos. E eu comecei a falar sobre isso. Ele levantou, irmãos, saiu algumas pessoas. E eu pregando, e no final Deus falou comigo, agora faz um apelo. Não para quem está pensando em imoralidade, mas para quem está praticando. Eu falei, não vou fazer isso não. Deus falou, faça o apelo. Eu falei, irmãos, eu quero fazer um apelo aqui, mas escute o que eu quero dizer. Eu quero fazer um apelo para quem está na prática da imoralidade. 430 jovens. Ninguém levantou. Fiz o apelo pela segunda vez, ninguém levantou. Na terceira vez levantou uma pessoa no púlpito e falou assim, e agora, pastor? O que você me diz dessa sua ousadia? Quando ela disse isso, irmãos, tinha uma moça sentada na frente. Uma menina. Essa menina ficou possessa de uma pombagira. Tirou um cigarro do bolso e começou a fumar. E falou, se não levantar eu vou buscar. Eu falei, demônio. Não deu 10 minutos, irmãos. Não deu 10 minutos. Lotou, irmãos, ficaram umas 20 pessoas no banco. As famílias, irmãos, que tinham ido embora, começaram a voltar e ver os filhos chorando ali na frente. E aí eles perceberam o estrago que estava sendo feito naquela igreja por causa de uma cobertura. Eles entenderam o mundo espiritual. Era carnaval, ia ter um desfile aquela noite. Eles tinham feito um carro alegórico com a imagem daquele pastor para sair na cidade.
Na mesma hora que a gente estava orando, o carro pegou fogo, queimou inteiro. Eles entenderam o mundo espiritual. Esse homem hoje está totalmente restaurado, irmãos. A filha dele, há uns 2 anos atrás, eu me sentia muito culpado por isso, irmãos. Eu fiquei muito mal. Ela me ligou e falou: pastor, eu queria te agradecer, porque você salvou a minha família, você salvou a minha casa. Queridos, é tantas coisas que a gente vê e ouve por aí, são tantas situações. Quem controla a sua vida de verdade? Sofremos muito com o pouco que nos falta e desfrutamos muito pouco do muito que temos. Olha para a sua volta, olha para o que Deus te deu. Olha, sabe o que é gratidão? Foco no que eu tenho. Sabe o que é ingratidão? Foco no que eu não tenho. Tem gente que está se tornando ingrata porque quer coisas que Deus não quer dar nesse momento e não usufrui do que Deus já deu. Não lida com o que Deus já deu. Tem pessoas que não conseguem ter uma gestão disso. A ingratidão é isso. É um foco naquilo que eu não tenho, o outro tem. Irmãos, eu preciso mudar os meus conceitos. Quem não governa a sua própria emoção asfixia as melhores e mais saudáveis características da sua personalidade. Augusto Cury falou isso num dos livros dele. Eu tenho aprendido que cada pessoa que passa pela minha vida é um professor, ainda que ela venha me ensinar o que eu não devo fazer. Eu tenho aprendido a aprender com as pessoas. Queridos, toda vez que eu sento com alguém para aconselhar, para ouvir, eu me coloco no lugar daquela pessoa e falo: rapaz, será que eu não teria tomado a mesma decisão que ela tomou? Será que eu não teria feito pior? Será que eu não estaria tendo as mesmas respostas que ela teve? Eu falo: Deus, me ajuda a crescer. Quem concorda? O sofrimento nos transforma? Sim ou não? Não necessariamente para melhor. Eu preciso optar por isso. Tem gente que o sofrimento está deixando a pessoa pior. É uma opção, até aprender com o sofrimento. É uma escolha que eu tenho que fazer. Eu tenho que sair da vitimização e dizer: Senhor, eu quero aprender com aquilo que o Senhor quer me ensinar. Você já parou para pensar, queridos, de verdade, quem tem dirigido a sua vida? Quantos dentro da igreja são dirigidos pela raiva, pelo rancor, pela rejeição? Irmãos, lidar com pessoas rejeitadas é difícil demais. As pessoas são custosas. Deus está nos chamando à coragem. Esse seminário é um chamado à coragem. Nós não podemos conquistar aquilo que a gente se recusa a enfrentar. É tempo de enfrentamento. É tempo de conquistar territórios. É tempo de tomar de volta, queridos, lugares que a gente cedeu. É tempo da gente ampliar as nossas tendas. Eu acredito que ampliar as tendas que a Bíblia fala é retomar esses lugares que são nossos. É desenvolver capacidades, inteligência, não só para reconquistar, mas para manter. Eu não sei você, queridos, mas tem épocas no meu ministério que Deus me sacode. Que Deus me levanta, e aí eu quero avançar, eu quero sonhar, eu quero ir. Mas chega épocas no meu ministério que diz que Deus parece que se cala. E teve uma vez nesses momentos que eu entrei numa crise, e Deus falou comigo: Maurício, o problema das pessoas não é quando elas estão avançando, mas é quando elas estão consolidando aquilo que elas conquistaram. Onde que Adão pecou? Onde que Eva pecou? No paraíso. Estava tudo tranquilo. Estava tudo sossegado. Deus chegou para eles e falou: olha, simplesmente governe. Mas eles não deram conta de estabilizar. Lúcifer olhou para a vida dele e falou: rapaz, eu estou enjoado de céu, vou arrumar um inferno para a minha vida. Eu vou acabar com a minha história, eu vou destruir o que eu estou vivendo aqui. Queridos, quanta gente arrumando problema onde não tem. Você conhece alguém que fala assim: está quieto demais? Quando está muito tranquilo assim, até o santo desconfia. Irmãos, está quieto? Deixa quieto em nome de Jesus. Fica quietinho. Tem hora, irmãos, que é hora de consolidar. Você não vai viver o tempo todo, queridos, das visões, dos negócios. Irmãos, vai ter momentos na sua vida que Deus vai te falar: olha, estabiliza. Olha porque você já conquistou. Administra isso aqui, desenvolve capacidades.
cria um perímetro, cria segurança, e depois vem os outros momentos de conquista. Assim é na nossa vida, nos nossos relacionamentos, assim é na nossa casa, na nossa família. Quem que endivida, irmãos? Quem nunca está satisfeito com o que tem? Compra aqui, não, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro. Olha só, irmãos, a gente acha, você já ouviu alguém dizendo assim, eu sou um fracassado? Já ouviu? Não, eu sou um fracassado mesmo. A minha vida dá dó de mim. Irmãos, dá dó mesmo, porque essa mentalidade é complicada. O fracasso não é uma pessoa, o fracasso é um lugar. O fracassado não é você, o fracasso é um lugar que você construiu e está morando nele. Você não é um fracasso, você é um filho e uma filha de Deus. Isso é o seu DNA. Quando Deus olha para você, irmãos, Deus é curioso. Quando Deus olhou para a terra e viu que ela estava sem forma e vazia, havia o que na face da terra? Havia trevas sobre a face do abismo. Sim ou não? Fala para a pessoa que está do seu lado, está escuro. Estava escuro. Quando você chega na sua casa e vê um quarto escuro, o que você fala? Ou que está alguma coisa escura? Normalmente as pessoas falam, mas que escuridão, tem que acender a luz. O que Deus falou quando ele viu a terra escura? Por que ele não falou que escuridão? Gênesis 1:1 começa dizendo o seguinte, e disse Deus, e no final assim foi, e disse Deus, assim foi, e disse Deus, assim foi. Tudo que Deus fala acontece. Deus pode falar qualquer coisa? Ele pode, mas ele não fala. Ele pensa para falar. Porque o que ele falar vai acontecer. Deus não fala o que ele está vendo. Ele fala o que ele quer ver. Entendeu isso? Por quê? Se Deus chega na terra, está tudo escuro, fala, que escuridão. E aconteceu o quê? Ia ficar mais escuro. Agora está mais escuro. Deus olhou, estava escuro e falou, haja luz. Deus olha para um bêbado, olha para uma pessoa embriagada na rua. Ele não fala é um alcoólatra, ele fala é um pastor. Ele não fala o que ele está vendo, ele fala o que ele quer ver. Agora me diga, o que você fala no meio de uma crise? Você foi criado à imagem e semelhança? O que é imagem e semelhança? Você foi criado para funcionar como? Você funciona como Deus funciona. Então, quando eu leio a Bíblia, eu falo, se Deus pensa assim, eu preciso pensar assim, porque eu funciono assim. Irmãos, quando você está no meio de uma crise, o que você fala? Qual tem sido a sua comunicação no seu dia a dia? Naquilo que você está vendo? Ninguém pode se tornar um cristão autêntico, um líder, sem ser transformado de verdade, se não aprender a lidar vitoriosamente com as percas, frustrações, decepções e rejeição. Eu preciso aprender a lidar com o não, com o espera. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia e do nosso crescimento. Não tem como você se relacionar com pessoas, queridos, sem aprender a lidar com não, espera, depois. Não tem como. Não tem como. Por isso que hoje, queridos, se a gente falasse assim, a partir de hoje não vai ter culto, cada um vai ficar na sua casa e assistir o culto. Tem muita gente que ia amar. Entra na caverna, fecha a porta, fica lá trancadinho. É ótimo servir a Deus. Por um tempo, porque vai chegar uma hora que você vai arrumar uma briga com você mesmo dentro de casa. Nossa, eu estou tão insatisfeito com essa televisão, essa desgraça, vou quebrar isso. O seu maior medo é o lugar da sua maior autoridade. Lá está a sua autoridade. Irmãos, o medo é um sentimento ou é um pensamento? Nenhum dos dois. O que Jesus falou? Eu não vos dei espírito de medo e nem de covardia, mas um espírito de ousadia e de temor. O medo é um espírito e que tem uma missão. Qual é a missão do medo? Escute o que eu vou te falar em nome de Jesus. Atrás do seu medo estão as suas maiores conquistas. Satanás tentou e conseguiu colocar uma barreira entre você e o seu destino. Como é que é o nome dessa barreira? Medo. Medo.
Precisamos aprender a lidar com as nossas cargas, as nossas dores, com tudo que tem acontecido na nossa vida. Precisamos ter convivência vitoriosa com as dores do presente e futuras. Querido, certamente a gente vai sofrer e vai passar por isso. Me fala uma coisa nessa noite, queridos. Qual que é o seu maior medo? Qual tem sido o seu maior medo? Me diga. Qual tem sido as suas maiores dificuldades? Aonde foi que a sua vida parou? Qual foi o medo que a sua vida parou? Por que, queridos, que a gente tem vivido como a gente tem vivido? Eu tenho visto e conhecido muitas pessoas que se tornaram escravas do medo. O medo é aquilo que mais rouba o destino das pessoas. O medo muitas vezes aprisiona tesouros e destinos divinos. O medo é um espírito cuja missão é assustar as pessoas para que essas nunca cheguem ao seu propósito que Deus lhe deu. 2 Timóteo 2,7 foi o texto que eu falei. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor e de covardia, de medo, mas um espírito de poder, de moderação. O seu destino está atrás da linha do seu medo. Nós precisamos sair desse lugar, queridos. O diabo é um inimigo milenar. Satanás vai tentar. Irmãos, Paulo diz o seguinte: quando eu estou fraco, é que eu sou. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Fala assim: na minha fraqueza é que eu encontro força. Agora me responde. Você ouviu o que você falou? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ouviu o que você falou? O diabo vai te tentar na sua força ou na sua fraqueza? Vamos falar de novo. Quando eu sou fraco, eu estou. O diabo vai te tentar na sua força ou na sua fraqueza? Na sua força ou na sua fraqueza? Qual que é a tentação? De fazer acreditar que você é fraco naquilo que você é forte. Irmãos, a luta que está te dominando a vida toda é o seu lugar de maior autoridade. O diabo está tentando fazer com que você desacredite nisso. Quando você superar essa barreira, você vai ter uma autoridade nessa área que você não acredita. Queridos, por isso que a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou. Aonde mais nós somos feridos, aonde mais nós fomos intimidados, é aonde Deus vai mais nos usar no nosso ministério. Porque o diabo bateu a vida inteira naquele ponto, dizendo: você não pode nessa área, você não tem autoridade, você é fraco. Porque havia uma unção de Deus naquela área na sua vida. Então o diabo investiu tudo. O diabo tem medo de você ser curado. Porque nas áreas que você for curado, você vai ter tanta autoridade, irmãos, que você não tem ideia. Por isso que uma pessoa que foi subjugada a vida inteira, quando ela sai daquele jugo, irmãos, ela se torna uma doutora, um doutor naquela área, espiritualmente falando. Me fala se não foi nas áreas que você foi mais ferido, é onde o seu coração mais pulsa para falar não nessa área. O diabo vai tentar dizer para você não. Sabe por que você cai? Porque essa é a sua fraqueza. Aí você vai olhar no olho dele e vai dizer: não, 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 não. É aqui que está a minha força. E é nesse lugar que eu vou pisar na sua cabeça. Irmão, Satanás pensou que matando Jesus, ele estava vencendo. Ele estava passando o nó da corda no pescoço. Jesus falou: rapaz, a hora que eu morrer, eu vou lá na sua casa, você está perdido comigo. A morte não é o fim, mas é o começo de uma revolução mundial. O diabo falou: acabou, matamos o homem. Jesus falou: acabou? Daqui a pouco está lá, na porta do inferno. Quem é? Sou eu. Vim esmagar a sua cabeça, me dá a chave da casa aqui, seu desocupado.
Irmão, você entende isso? Como que o Satanás é mentiroso, estrategista. Ele te fala, você não pode. Irmãos, a vida toda nós fomos preparados para não acreditar nisso, nessas áreas. Aí ele bateu. Quando ele falou assim, acabei com a pessoa, Deus fala, acabou? Você só preparou essa pessoa para viver o que ela tem para viver. Irmãos, eu ouvi uma vez um pastor pregando e ele disse o seguinte: uma coisa que a gente parou de fazer na igreja, a gente nunca devia ter parado, é dar testemunho. É a pior bobagem que a gente fez na vida. Ele disse o seguinte, falou, olha, quando alguém vem e testemunha sobre algo que aconteceu na vida dela, a mesma unção que foi usada para realizar aquele milagre era liberada de novo, para fazer 5, 6 vezes o mesmo milagre. Esse é o ambiente do testemunho. Esse é o ambiente da cura. Irmãos, quando uma pessoa que foi afligida em determinada área se posiciona para cuidar daquela área, há uma unção de Deus na vida dela. Então o diabo tem que te manter aprisionado. Ele tem que te manter acreditando, não, você é fraca. Tem gente que passa a vida inteira lutando para ficar de pé, enquanto poderia estar lutando para transformar a vida de muita gente. Irmãos, você, olha para o irmão que está só falando assim, irmão, você não é fraco. Isso é coisa da sua cabeça. Fala assim, você é um pouquinho relaxado. Fala para ele, mas condição você tem de vencer isso. Irmãos, nós somos teimosos demais. Jesus, ele falou o seguinte, agindo eu, aí eu levanto e falo, eu impeço. Para mim não tem jeito. Para mim não vai dar certo, comigo não dá, dá com fulano, comigo não dá. E Jesus fala, rapaz, agindo eu, quem vai impedir? Irmãos, quem eu acho que sou para me colocar na frente de Deus? Que pinga é essa que nós estamos tomando, irmãos? Eu estava em Belo Horizonte, pregando numa igreja. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte, ele é pescador. Ele gosta de pescar traíra em lagoa. Irmãos, ele faz uma traíra frita, que chega a dar água na boca da gente. E eu estava pregando na igreja no domingo, liguei para ele e falei, estou indo para Belo Horizonte. Ele falou, você vai almoçar em casa domingo. Eu já liguei para isso mesmo. Eu falei, então, é isso mesmo. Aí tal. E aí, irmãos, eu estou pregando de manhã no culto, já pensando no almoço, estou pecando. Falando, Jesus, tem misericórdia. Cheguei na casa dele, irmãos. Pensa uma mesa, polenta, frango caipira, peixe frito. Irmãos, tudo que você imaginar. Um franguinho com quiabo. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia. E estou ali, irmãos, só na contemplação, e os irmãos conversando, e eu só olhando para a mesa. Aí vem um irmão, senta do meu lado. Eu olhei para ele, ele suando inteiro. Olhei um olho arregalado, desse tamanho. Eu falei, Jesus, se esse cara for ficar endemoniado, deixa para depois do almoço. Segura esse cão aí. Eu falei, irmão, tá tudo bem? Ele olhou para mim, regalou o olho e falou assim, você duvida que eu vou derrubar um copo? Eu falei, não duvido. Tanto que você me dá licença que eu vou mudar de lugar. Peguei, mudei de lugar. E fiquei de olho nele, irmãos. Falei, esse cara vai fazer uma bobagem. Aí o que eu faço? A estratégia que eu tracei na minha cabeça. Eu falei, a hora que servir o almoço que liberar, eu vou pegar o meu prato e vou comer segurando o meu prato. Se ele fizer uma loucura, eu levanto meu prato e eu salvo a minha. E estou de olho nele. Não deu outro, irmãos. Todo mundo liberou, peguei, enchi o meu prato, estou lá e de olho nele e tal. E aí, irmãos, ele suando e aquele coisa toda, e ajeita para cá, empurra para lá, empurra para cá. E aí ele foi tirando tudo de perto dele, criou um perímetro de segurança, ficou mais tranquilo, relaxou, mudou o semblante. Eu falei, glória a Deus. Daqui a pouco, irmãos, ele vai levantar da mesa, ele não derruba um copo, não. Ele enroscou na toalha da mesa, ele levou a mesa inteira. E veio suco, traíra, pra cima dele. E aí daqui a pouco para aquele homem na minha frente, irmãos, todo cheio de comida, falou, eu não te avisei. E eu com meu prato na mão falei, eu não acreditei. Eu falei, rapaz, que obra que você me arrumou, cara. Irmãos, e ele chorando, imagina o vexame, irmãos. Acabou com a comida de todo mundo.
O povo queria matar ele, irmão. Não tinha misericórdia que desse, não. O povo falou, vamos matar ele logo. Eu falei, meu pai amado, coloquei o prato na mesa, abracei o irmãozinho, macetando feijão e coisa lá. Falei, vem cá, meu amigo. Vem cá. Falei, o que aconteceu? E ele chorando, irmãos. Falou, pastor, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, era uma festa na minha casa. Meu pai bêbado, alcoólatra. Eu derrubei um copo sem querer, o meu pai me pegou, me colocou na frente de todo mundo. Foi uns 40 minutos, pastor. E ele dizendo, isso é um desastrado, isso não vai dar nada na vida, isso aqui não presta. Pastor, toda festa que a gente ia, que o meu pai bebia, ele fazia a mesma coisa. Toda vez que eu sento em algum lugar, pastor, eu já sento com medo, porque eu já sei o que vai acontecer. Sabe o que ele me falou? Daquele dia, pastor, até hoje, não teve um dia que eu parei para almoçar, que eu não derrubei um copo. Irmãos, o problema do medo é que você produz aquilo que você teme. E eu abracei aquele homem, irmãos, e nós começamos a orar e a chorar, e eu senti a dor daquele homem. Falei, Deus, pelo amor de Deus, cura esse rapaz. Tira esse medo desse homem. Quantas pessoas estão vivendo, queridos, debaixo de um medo? Travaram suas vidas. Você nunca vai encontrar o seu destino enquanto você estiver com medo, enquanto você estiver intimidado. Parece que às vezes a gente viveu histórias na nossa infância e hoje a gente vive as histórias de novo. Parece que a gente entrou num relacionamento abusivo e o tempo todo a pessoa está nos manipulando. O tempo todo a gente vive com medo. Irmãos, tem pessoas que são fatalistas. Elas têm medo o tempo todo. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa não está certo. E se isso der errado? E se isso aqui? Tem gente, irmãos, que tem um sonho de noite e não dorme nunca mais. Pastor, eu sonhei. Glória a Deus. Deus está te avisando que ele já deu livramento. Levanta a cabeça, irmãos. Deus não está numa luta com Satanás. Escuta o que eu estou te falando. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Maior é o que está conosco, é o que está em nós. Se Deus é conosco, quem será contra nós? O medo, irmãos, é um sentimento, é uma escravidão, é uma mentira de Satanás, é uma inverdade, e as pessoas estão prostradas diante disso. O medo paralisa as pessoas. Me fala, quando foi que você parou de sonhar? Quantos de nós abrimos mãos de sonhos, queridos? A faculdade que você queria fazer e nunca fez. O curso que você queria fazer e nunca fez. Quantos de nós, queridos? Me fala uma coisa. A gente casa para ser feliz ou a gente casa porque é feliz? Hã? Olha só a loucura, irmãos. Eu caso para fazer o outro, mas para fazer o outro feliz eu tenho que ser? Então eu caso porque eu sou feliz ou eu caso para ser feliz? Eu tenho que ser feliz para me poder casar, senão eu não vou cumprir a minha missão no casamento, queridos. Só que o que acontece? Eu estou casando procurando o quê? A felicidade. Eu sou tão doido que eu quero que o outro me faça feliz, mas eu não encho o estoque de felicidade dele. Ou felicidade compra na feira. Dá 3,5 kg de felicidade, por favor. Ou pega num pé, planta no quintal. Irmãos, felicidade é um combustível que precisa ser reposto. O que te faz feliz? Tem gente que é triste, mas que não sabe responder essa pergunta. O que te faz feliz? O que você gosta de fazer, que te dá prazer, que enche o seu tanque de felicidade? Esses dias eu cheguei para minha esposa e falei, amor, o que te faz feliz, meu bem? Eu quero te encher de felicidade. Aí você mudou? Ela falou, não, isso é investimento, meu amor. Isso tem uma colheita certa. Ela falou, então, eu falei, o que te faz feliz? Ela falou, meu bem, eu gosto de viajar. Eu falei, eu também, então nós vamos ser felizes juntos. Ela falou, sozinha. Eu falei, aí vai ser difícil ser feliz, né? Aí, irmão, sabe o que eu faço? Não,
Nós temos que ficar todo mundo junto e tal. E aí eu vou exigindo, não, você tem que me fazer feliz. Aí a pessoa, irmãos, começa a tirar a felicidade da onde não tem. Começa a dar o que ela não tem. Começa a entregar o que não existe mais. Quantas pessoas estão esgotadas na tentativa de dar para o outro o que ela não tem mais? Irmãos, o que faz a gente feliz? Tem pais que não sabem o número que o sapato que o filho calça. Como é que vai saber se essa pessoa é feliz ou não? Não sabe que a outra pessoa gosta de comer. Não sabe qual presente dar. Toda vez que eu viajo, eu levo um presentinho para minha mulher. Eu já levei de tudo, irmãos. Eu já levei roupa, plantinha e tal. Eu dava, ela olhava, gostou, amor? Mais ou menos. Eu falei, amor, isso custou uma fortuna, pelo amor de Deus. Eu falei, o que... Ela é sincera mesmo, fala na cara. Eu falei, aí, meu bem, então, o que você gosta? Ela falou, meu bem, eu gosto de brinco. Eu falei, sério? Aí tem umas cartelas que vendem 100 pares, já viu? Comprei umas 3. Eu falei, agora eu vou dar de dúzia. Aqui, amor, uma dúzia de brinco, olha que eu trouxe para você. Irmãos, quando eu era missionário, eu ia para a casa dos outros comer, irmãos, e às vezes a pessoa faz uma comida que você não gosta muito. E eu lembro que eu cheguei numa casa uma vez, uma irmã que me amava demais, pensa numa mulher, irmão. Ela passou a manhã inteira na cozinha. E ela fez uma comida maravilhosa. Tem um negócio que ela fez, irmãos. E quando eu como comida pela primeira vez, eu pego pouco. Porque se eu não gostar, eu vou comer pouco. Então eu não vou pela cor não, irmãos, porque tem muita coisa que tem uma cor bonita, mas... Então eu pego um pouco, e ela fez uma comida, e ela, irmãos, eu já cheguei na casa, olha a pressão que eu estava. Ela falou assim, não, porque eu fiquei a manhã inteira com muito carinho fazendo isso aqui. Eu falei, estou morto, vou ter que comer. Aí eu peguei a comida, irmãos, e ela colocou um negócio assim, falou, come isso aqui, experimenta. Eu falei, eu não estou querendo não. Ela falou, come. Eu peguei um pouquinho, pus na boca, irmãos, trem ruim para arrebentar. E ela falou assim, gostou? Eu falei, não. A minha mulher, irmãos, quase arrebentou minha costela no beliscão. Falou, você não pode fazer isso. Eu falei, meu bem, pensa comigo. Essa mulher gosta da gente. Toda vez que a gente vier aqui nessa cidade, ela vai chamar a gente para comer. Se eu falar que gostei dessa desgraça, eu vou ter que comer isso toda vez que eu vier aqui. Então eu falei, irmão, eu te amo tanto, eu quero vir tanto na sua casa que eu não gostei. Então eu estou te falando a verdade. Porque quando eu vier aqui, eu quero comer o que eu gosto, eu quero ter um momento de prazer com você. Irmãos, quanta coisa que você não gosta e está falando que gosta. E está comendo isso a vida inteira. E aí, depois de 10 anos, você fala para o outro que não gosta. Não, eu não gosto muito, a pessoa fala, por que você não falou antes? Nós estamos nos condenando a algumas coisas, queridos. Me fala. Como seria a sua vida se você fosse 10 vezes mais corajoso, mais corajosa? Se você acordasse amanhã de manhã, olhasse para aquele tênis e falava, em nome de Jesus, levanta e anda. Como é que seria a sua vida? Sabe aquela bike que está encostada? Fala, espírito de preguiça, larga essa bicicleta agora em nome de Jesus. Como é que seria, irmãos? Se você começasse aquele curso que você parou há muito tempo, se você dissesse, não, vou estudar. Irmãos, eu vi um vídeo no YouTube esses dias. Uma marca de cosméticos fizeram um laboratório. Eles pegaram, não sei quantas, foi 10, 12 mulheres que iam divorciar, separar. Falaram assim, ó, nós podemos maquiar vocês a hora que vocês forem separar, assinar o divórcio. Já estava perdido mesmo, mas falando, pode fazer. Aí pronto, no dia, irmãos, de assinar o divórcio, pegaram as mulheres, levaram para um estúdio, e aí está lá o cara esperando para assinar o divórcio, cara fechada. Aí entra a princesa, cabelo liso, toda maquiada. Irmãos, teve uns que eu vi até as lágrimas escorrendo no canto do olho. Falou, que desgraça que eu estou fazendo na minha vida, como é que eu vou largar dessa mulher? Aí eu me perguntei, por que ela não entrou num estúdio antes? Por que ele não pegou 100zão e falou, vai amor, investir na sua beleza? Irmãos, a minha mulher tem uma dificuldade enorme de gastar, mas enorme, né?
Eu cheguei em casa um dia e falei, amor, você precisa comprar umas roupas. Ela falou, tá feia. Eu falei, não está te promovendo, você precisa comprar umas roupas diferentes. Aí eu falei, meu bem, vem cá, vai lá, compra uma roupinha. Irmãos, deu um dinheiro para ela foi, trouxe 90% do dinheiro, comprou uma peça de roupa. Eu falei, amor, não era isso não, é para você gastar o dinheiro. E eu insisti nela, não, irmãos. Cheguei um dia em casa, falei, vou fazer um ato profético. Peguei o guarda-roupa dela, irmãos. Peguei todas as roupas e meti fogo. E deixei um envelope, tinha viajado para uma igreja, ganhado uma boa oferta. Falei, meu amor, agora você compra ou anda nua, você que sabe. Tanta coisa que a gente pode fazer, queridos, para mudar a nossa realidade. O que você faria se você fosse 10 vezes mais corajoso? Ao invés de ficar em casa, um brigando com o outro, faz um curso. Compra um pela internet, estuda. A coragem, ela nos catapulta para o melhor de Deus. Ela nos arranca. Irmãos, tudo que você foca, expande. Começa a focar em uma coisa, aquilo vai expandir. Começa a focar em coisa ruim, irmãos, aquilo vai expandir na sua cabeça. Coloque o seu foco no lugar certo. Coloque o seu foco nas pessoas certas. Para de ter medo de arriscar, de dar um passo. Não deixe o medo mais te oprimir. Irmãos, tantos profissionais que poderiam ser donos do seu próprio negócio, tantas pessoas que poderiam estar abafando, arrebentando na vida. Mas pastor, eu tenho medo. Vence o medo. Anda com o pé no chão, mas dê um passo em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, entender o que Deus tem para a gente. Deus está nos chamando a coragem para fazer esses enfrentamentos. Nós não podemos conquistar o que nós nos recusamos a enfrentar. Sabe qual foi o conselho de Davi para o filho dele, Salomão, quando Davi estava morrendo? Sê corajoso, seja homem, encare a vida. O medo, assim como a coragem, é um espírito. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de moderação. Quantos estão sendo atacados? Quantos estão enfrentando circunstâncias que aparentemente são maiores do que você? Mark Taylor disse o seguinte: coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo, e não é a ausência do medo. Sabe como é que a gente está tentando vencer o medo? Sem ter medo. Você nunca vai vencer o medo sem ter medo. Sabe como é que você vence o medo? Tendo medo. Resista ao medo. Esses dias, irmãos, eu peguei um voo. Pensa no calor. O avião parado no aeroporto, não saía, nós no calor. Falei, vou fazer uma brincadeira para tentar descontrair. Chamei a aeromoça e falei, moça, dá para abrir esse vidro aqui, essa janela? Nós vamos morrer aqui dentro. Eu queria falar para ela, ligar o ar, né? Ela falou, moça, não pode abrir não. Eu falei, mas nós vamos assar. Ela falou, mas por que não pode abrir? Ela falou, moço, se esse vidro estiver aberto, nós subir, a pressão lá de fora vai amassar, vai destruir a gente aqui. Eu falei, então como é que a gente faz? Ela falou, quando o piloto fecha a porta do avião, ele aumenta a pressão interna, ele ajusta a pressão interna para resistir à pressão externa. Eu falei, usei. Irmão, sabe o que a gente está tentando fazer a vida inteira? Diminuir a pressão externa. Deus não quer diminuir a pressão externa. Deus quer aumentar a sua pressão interna, para você resistir à pressão externa. Você não foi criado por Deus para ser termômetro. Você foi criado por Deus para ser termostato. Você foi criado para ditar a temperatura, não para medir a temperatura. Você não foi obrigado, queridos, para se moldar ao ambiente. Você foi criado para determinar o ambiente. Ajuste a pressão interna. Cresça internamente. Nós estamos pedindo para Deus, Deus nos coloca dentro de uma bolinha e protege a gente. Deus fala, não, eu vou estourar todas as bolhas. Eu quero te expor a esse mundo, a esse universo. É preciso ter coragem para agir, para lutar, para enfrentar o medo. Coragem para acordar cedo, para ler um livro. Coragem para ter uma vida devocional. Coragem. Coragem para dizer não, eu vou mudar a minha rotina. Eu vou ter uma vida de leitura bíblica. É preciso coragem. As maiores oportunidades da sua vida têm um carimbo: risco, desafio, superação.
Fala a verdade, se não deu uma vontade de entrar na academia agora, em nome de Jesus. Mais ou menos, né? Precisa mais ainda para... Irmãos, desde a antiguidade, o reino de Deus é tomado à força. Sabe o que Davi falou? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, por que você está parado ainda no seu lugar, irmãos? Por que você não acorda amanhã e resolve dar uma mudança radical na sua vida? Pega o seu tênis, sai igual doido nessa rua caminhando e fala, e agora é comigo? Bota para quebrar. Verdadeiros líderes, eles buscam as oportunidades muito antes de terem os recursos e terem os mapas. Primeiro nasce a visão, o dinheiro, o capital sempre segue a coragem para cumprir os maiores sonhos de Deus na face da terra. Irmãos, o problema nosso é que a gente está atrás de recurso, não de gerar oportunidades. Grandes inovações não começam com dinheiro, mas com ideias. Eu assisti um filme, irmãos, eu não sei o que é do vento. O Menino do Vento, quem já assistiu esse filme? Irmão, eu apaixonei com aquele menino. O pai dele, irmão, segurando uma bicicleta velha, o cara para inventar um negócio revolucionário. Não, eu preciso dessa bicicleta. Eu preciso ficar preso a esse sistema. E a mulher olhou para ele e falou assim, mas você vai morrer, você quer bicicleta para quê? Aquele menino, irmãos, aquilo é fato real. Aquele menino inventou algo revolucionário. Sabe como, irmãos? Lendo um livro que ele não sabia ler. Burlando um sistema para entrar na escola porque ele não podia estudar. Quantos casos de superação estão todo dia à nossa volta? E eu e você, irmãos, temos uma caixa de ferramenta dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. Você tem ideias, você tem inovação, você tem força. Está tudo aí dentro. E eu estou lá parado falando, na minha vida não acontece nada. Deus vai falar, vou te mandar um raio na cabeça. Vai acontecer alguma coisa? Siga os sonhos que Deus te deu e o dinheiro seguirá você. Você nunca dará nada novo ao mundo enquanto estiver acomodado com medo. Precisamos de coragem para encontrar o nosso destino. A coragem se recusa a desistir mesmo quando todos já desistiram. A coragem é quando as pessoas insistem que não pode mudar. Então a coragem diz, você é melhor que isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você é melhor do que isso. Fala assim, muito melhor do que isso. A gente precisa entender, queridos, que a batalha acontece dentro de nós. Dentro de você acontecem as grandes batalhas todo dia, toda manhã, todo momento, dentro de você. O Armagedon da vida acontece no interior de cada homem, de cada mulher. É dentro de nós que desistimos, que abrimos porta para a dúvida, para o pecado. Cuidado com as mentiras de Satanás. Alinhe-se com a verdade de Deus. Nós precisamos escutar a voz de Deus. Deixa eu te contar uma história de uma pessoa que não conseguiu lidar com isso que eu estou te falando. Eu conheci a história de uma mulher, minha mãe. Minha mãe, queridos, como eu falei para vocês, veio de uma família extremamente disfuncional. Sofreu muito. Na tentativa de viver uma vida melhor, se casou. Minha mãe era uma mulher, queridos, que tinha um coração enorme. Meu pai, um gigante, trabalhador, conquistador. Meu pai saía na rua, queridos, quando ele chegava em casa, ele trazia uma multidão para comer. Ele quase matava minha mãe do coração. Se você chegasse na casa do meu pai, era impossível você sair sem comer alguma coisa. Impossível, porque ele te forçava a comer. E ele muito trabalhador, minha mãe uma pessoa extraordinária, cuidando da casa, sonhadora. O maior sonho da minha mãe era se aposentar, viajar, conhecer o mundo, ir para lugares que ela nunca foi. Minha mãe gostava da vida, gostava de comer. Ela sentava numa mesa, irmãos, dava gosto de ver ela comendo. Eu enchia só de ver minha mãe comendo. Ela comia com gosto, ela dizia, a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é sentar numa mesa e poder comer o que a gente quer. Ela era feliz, ela gostava, ela comia, ela celebrava a vida. Só que o meu pai era um adúltero e a minha mãe era viciada em raiva.
Minha mãe descobriu uma doença, foi no médico, foi diagnosticada com osteoporose. 3 anos se tratando de osteoporose. E eu dizendo para ela: mãe, isso não é osteoporose, está muito estranha. Vamos para Curitiba, vamos fazer um exame. Meu filho, eu não posso ir, que o seu pai vai me trair. Eu falei: mãe, já te trai. Mas você vai me trair mais. Eu falei: qual que é a diferença? Medo. Ela não saía de casa. Um dia eu estava em Curitiba, incomodado com essa situação. Voltei para casa. Cheguei em casa, fui lá visitar minha mãe e falei: mãe, eu vou te levar em outro médico. Ela: não. Eu já estou acostumada com esse médico, ele já me conhece, ele já sabe os meus remédios. Medo. Eu falei: não, você vai em outro médico. Peguei ela, levei em outro médico. Cheguei lá, o médico olhou para ela e me chamou no canto e falou: Maurício, não é osteoporose. Isso parece câncer. E aí ele pediu um exame, irmãos. E nós descobrimos que a minha mãe estava com 23 tumores no corpo. Enquanto ela tratava de osteoporose, aquele câncer se espalhou pelo corpo inteiro. E ela rapidamente entrou em estado terminal. Ela foi internada no Hospital do Câncer em Barretos. E eu voltei para Curitiba, queridos. Eu tinha muitos compromissos. Voltei pensando e dirigindo e falando: Deus, aonde que está o sonho dessa mulher? Uma mulher que sonhou a vida inteira, 50 anos. Projetou tanta coisa. Estava com o maior medo de sair de casa porque meu pai ia trair. Agora está internada no hospital em estado terminal. 3 dias depois o telefone toca, o médico falou: Maurício, você quer ver sua mãe viva? Vem para Barretos, porque ela não passa de amanhã. Saí de Curitiba de noite, viajei a noite inteira, me questionando e falando: Deus, o que aconteceu com a minha mãe? Quando eu estou chegando em Barretos, o médico me liga e fala: Maurício, vem logo, porque sua mãe está doida aqui. Eu falei: o que aconteceu? Ela está falando que foi curada. Eu falei: o senhor não acredita em cura, doutor? Ele falou: é 23 tumor. Eu falei: é uma cura grande, mas tem, né? E nisso eu chego em Barretos, minha mãe andando no corredor igual maluca. Falei: mãe, o que foi? Ela falou: eu fui curado. Eu falei: como? Ela falou: Jesus sentou comigo. Eu falei: sentou aonde, mãe? Aí ela falou: deixa eu te explicar. Ontem à noite, quando o médico te ligou, ele também ligou para o seu pai. E o seu pai, acho que achou que eu ia morrer mesmo, veio me visitar. E a gente sentou à noite. E ele começou a confessar todos os pecados dele para mim. Falou de todas as traições. A minha mãe, queridos, ela tinha um segredo que só eu sabia. Ela tinha algo que corrompia o coração da minha mãe. Teve um dia que ela saiu e pegou meu pai em flagrante no adultério. E foi tanta dor e tanta decepção, porque todo mundo falava e ela não acreditava. Mas quando ela viu, a minha mãe tomou uma decisão, falou: vou trair o meu marido, vou pagar com a mesma moeda. E quando ela fez isso, queridos, ela se sentiu a pior pessoa do mundo. Ela falou: como é que ele me transformou numa pessoa igual a ele? O dia que ela me contou isso, irmãos, ela estava desfacelada. Ela nunca tinha contado isso a mais ninguém. Naquela noite ela pôde sentar com meu pai e falar isso para ele. Eles se perdoaram. E ela falou que estava sentada na beira da cama e falando: Deus, agora eu posso morrer em paz, porque a minha vida está resolvida. E ela falou: e quando eu estava sentado ali, Jesus veio e sentou do meu lado. Ele pegou na minha mão e falou: filha, se você quiser eu posso te dar uma outra oportunidade. Ela falou: eu não lembro de mais nada, eu só sei que eu acordei hoje de manhã e eu sei que ele me curou. E nisso entra o médico, falando: Maurício, você não vai acreditar. Ela tinha feito um exame de tanta insistência. O médico falou: desapareceram os 23 tumores. Eu falei: ela sentou com Jesus. Eu falei que ontem à noite ela sentou com Jesus. O médico falou: o que foi? Eu falei: o senhor nunca sentou com Jesus, não? E eu que fui para enterrar minha mãe, levei para casa e comi a comida que ela preparou para a gente. Irmãos, eu sentei com a minha mãe e falei: mãe, e agora? Ela falou: eu vou mudar a minha vida. Se esse ordinário quiser morrer, que morra. Eu vou ser uma pessoa completamente diferente. Abracei minha mãe, beijei, voltei para casa radiante de alegria. 3 anos depois, irmãos, minha mãe foi diagnosticada de câncer de novo. Ela viveu exatamente igual os 3 anos. Ela não deu conta de mudar a vida dela. E de novo eu recebo uma ligação em Curitiba. O médico me dizendo: você quer ver sua mãe viva? Vem hoje, porque ela não passa de amanhã.
E de novo eu pego o meu carro, irmãos, e passando a mesma cena e falando, Deus, de novo. Eu falei, Deus, o Senhor já curou minha mãe uma vez, cura de novo. Deus falou, Maurício, eu posso curar sua mãe 100 vezes se eu quiser. Se eu quiser, ela nem fica doente. Mas Deus falou comigo, se eu curar sua mãe 100 vezes, ela vai voltar a ter câncer 100 vezes. Ela passou uma linha que ela não consegue voltar mais. O melhor lugar para sua mãe estar hoje é do meu lado. Eu vou levar sua mãe. Irmãos, e naquele dia seguinte preguei o pior sermão da minha vida. Foi no culto fúnebre da minha mãe. Eu olhei ali uma mulher cheia de sonhos e que eu tenho certeza absoluta que tinha uma vida extraordinária pela frente, mas que não deu conta. Que Deus, por amor, preferiu levar minha mãe. Eu sentei com meu pai e falei, pai, e agora? Esse espírito de moralidade destruiu a sua vida, destruiu a vida do seu pai, a vida dos seus irmãos. O que o senhor vai fazer daqui para frente? Não, Deus me deu uma nova chance, eu vou viver bem agora, vou mudar. 3 meses depois meu pai me liga, você vai vir no meu casamento? Eu falei, qual casamento, pai? Eu falei, vou casar, você não sabia? Eu falei, eu acho que ninguém sabia. E ele estava se casando com uma moça 30 anos mais nova do que ele. Eu falei, pai, isso não vai dar certo. Meu pai era um mineiro, pessoa extremamente sistemática. 6 horas da tarde ele estava fechando a casa toda. Eu falei, pai, essa moça cheia de sonhos, está com 40 anos, ela quer viver a vida dela. Isso não vai bater, pai. Vocês não me amam, não querem me ver feliz, vocês não querem investir na minha vida. Eu falei, então casa. Meu pai se casou e foi batata, irmãos. 3 anos depois ele estava vivendo um inferno, o pior inferno da vida dele. E eu me lembro que depois de 3 anos de casado eu fui visitar o meu pai. E meu pai começou a chorar muito e falou assim, ora para Deus me levar. Eu falei, eu não posso fazer essa oração. Se ele quiser, ele vai fazer isso. Meu pai tinha um problema renal, esse problema se agravou e meu pai foi para um estágio de fazer hemodiálise. Com 1 ano e meio fazendo hemodiálise, ele decidiu não fazer mais. Ele falou, eu não quero mais viver. O ano passado, no carnaval do ano passado, eu estava pregando no Mato Grosso. Terça-feira de carnaval, meu irmão me liga e fala, o pai morreu. Eu saí de Curitiba. Antes disso, irmãos, eu fui em casa. Deus falou comigo, vai na sua casa, reúne sua família e faz uma ceia. Eu reuni os meus irmãos, sentei com meu pai, fiz uma ceia. Meu pai chorou muito e falou, olha, me perdoe, não siga um caminho que eu segui. Falou, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, mas eu sei que eu não posso. E Deus me falou, eu vou levar o seu pai. 1 mês depois eu estava pregando, vim. No dia que meu pai faleceu, ele foi enterrado com a roupa do meu irmão, porque a mulher com quem ele casou estava pulando no carnaval. Só descobriu que ele tinha morrido, porque passou na porta do cemitério, viu o movimento, perguntou, quem que morreu? Alguém falou, seu marido. E de novo, irmãos, eu celebrei o culto fúnebre do meu pai. E eu olhei para aquele caixão e falei, Deus, o que é isso aqui? Deus falou, essa é a história de uma família que poderia ter terminado totalmente diferente. Mas eles não deram conta de tomar uma decisão. Irmãos, eu vivenciei isso dentro da minha família. Eu vi. E eu sei que poderia ter sido completamente diferente. Você tem a opção de continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Ou você tem a opção hoje, o que Deus está te dizendo é o seguinte, eu estou te dando uma folha em branco, para você reescrever o final da sua vida a partir de hoje. Você pode decidir mudar a sua história hoje. Ou pode continuar insistindo, queridos. E pode ver no que vai dar. Deus está nos dando uma oportunidade tremenda nesse final de semana, de viver uma vida completamente diferente. Sabe o que Deus falou para o povo de Israel? Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O que vocês querem? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Coloque seu coração diante de Deus agora. Talvez esse é um bom momento para você pensar, queridos. Toda vez que eu me sinto meio mal e que eu tento tomar algumas decisões que eu sei que não são boas, Deus me faz lembrar dessa história. Deus me leva no dia do velório do meu pai, eu olhando para aquele homem, queridos, que tinha um coração enorme, mas que não deu conta. Que foi tomado, queridos, por um espírito que dominou a vida dele e que destruiu a nossa família. E eu me lembro até hoje do conselho do meu pai, ele falou o seguinte, irmãos, eu acho que todo pai gostaria de no final da vida dizer para o filho, siga os meus passos,
Faz o que eu fiz. Mas o conselho do meu pai foi justamente ao contrário. Não siga os meus passos. Não faça o que eu fiz. Qual o legado que você quer deixar para os seus filhos? Qual a mensagem que você quer comunicar no final da sua vida? O que você quer que eles entendam, queridos? O que você quer deixar para eles? Qual a mensagem que nós estamos construindo? O Davi, meu filho mais novo, esses dias chegou em casa. Ele falou um palavrão. Eu falei: Davi, que obra é essa na sua vida, filho? Ele falou: não, pai, eu aprendi na escola. Ele estuda numa escola evangélica. E eu entrei em crise, chamei ele, conversei, expliquei. Foi um tempão. Mas depois fui para o meu quarto, fui orar. Falei: Deus, de que adianta a gente sentar e explicar lá na escola cristã? Deus falou: Maurício, o que vai proteger a vida dos seus filhos, apesar dos seus conselhos serem ótimos, é o seu papel e você tem que fazer mesmo. Mas é a sua vida moral. É a maneira que você se comporta diante de mim que vai proteger a vida dessas crianças. Esses dias, estava lá em Curitiba, me ligou um moço falando assim: eu sequestrei o seu filho. Eu falei: não sequestrou não. Ele falou: sequestrei. Eu falei: não sequestrou não. Ele falou: por quê? Eu falei: não sequestrou não. Ele falou: não, eu estou com o seu filho aqui. Botou uma pessoa para falar com a voz de criança. Ele falou: é seu filho? Eu falei: não é não. Eu falei: como é que você tem tanta certeza? Eu falei: porque eu tenho um Deus que cuida desses meninos. E eu tenho certeza que ele não está aí. Eu falei: se eu fosse você, eu aceitava esse Jesus para você sair da onde você está. Você não precisa viver dessa maneira que você está vivendo. Deus quer reescrever a nossa história, queridos. Há um estilo de vida acima do que a gente está vendo. Um lugar de descanso. Há um lugar de descanso. Há um lugar de paz, de segurança, de tranquilidade. Há um lugar onde eu posso deitar e dormir em paz e saber que meu Deus cuida de mim. Há um lugar que eu posso de vez em quando desacelerar e falar: Senhor, todas as coisas estão nas suas mãos e o Senhor está no controle de todas as coisas. Há um lugar, queridos, que vai te levar acima da doença, acima da dor, acima da dificuldade. Há um lugar em Deus preparado para mim e para você. E o véu que separava já não separa mais. Eu e você temos acesso. Ele nos deu a senha na cruz do Calvário. Ele carimbou dentro de nós, dentro do nosso coração, essa senha. E toda vez, queridos, que eu estou a caminho dessa porta, ela vai se abrindo. E os anjos me reconhecem, porque eles sabem que eu sou filho dele. Há um lugar acima de tudo isso que você está vivendo, de experimentar paz, queridos, que o mundo não conhece. Coloque seu coração diante de Deus nessa noite. Tome as decisões que você precisa tomar. Encare o que você precisa encarar. Lute o que você precisa lutar. Faça o que você precisa fazer. Mas saia dessa estrutura de medo, confie nele. Queridos, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você tem acesso ao verdadeiro amor. Você tem acesso. Coloque seu coração diante de Deus agora. Coloque os seus temores e tremores diante de Deus agora. Coloque as suas bobagens diante de Deus. Diga para Ele: Senhor, quanta bobagem, Senhor, tem roubado o meu tempo, tem me transformado na pessoa que eu não sou. Quantas bobagens tem me impedido de abraçar, de beijar, de amar. Quanta bobagem, queridos. Tem nos afastado das pessoas que a gente ama. Tem roubado o nosso tempo de qualidade. Diga: Senhor, afasta de mim essas bobagens. Ore, peça a Deus um coração responsivo. O coração que ama, que investe, que acredita. Fale com Ele. Se sinta à vontade agora. Se você quiser ficar no seu lugar, vim aqui à frente. Queridos, faça o que você achar melhor. Diga: Senhor, eu estou aqui. Mas ore, fale com Deus nessa noite, queridos. Faça a sua oração, não faça a minha. Faça a sua. Fale dos seus medos com Deus. Fale dos seus temores.
Se você quiser ajoelhar, sentar, deitar, faça o que você quiser, mas seja você diante de Deus nessa noite. Diga: Senhor, eu estou aqui, como eu nunca tive, entregue como eu nunca me entreguei, desprovido como eu nunca estive. Diga: Senhor, talvez porque eu saí desse lugar de descanso, foi que eu colhi tanta perturbação na minha vida, mas eu quero voltar para esse lugar. Esses dias eu estava pregando numa igreja no Rio de Janeiro, o filho do pastor estava vindo para o culto, e aí foi assaltado, roubaram o celular. Esse homem ficou desesperado e falou: Deus amaldiçoou esse ladrão. Eu falei: pastor, o seu filho está intacto, Deus guardou o seu filho. Faça desse culto o melhor culto da sua vida, um culto de gratidão, dizendo: Deus, obrigado, porque ninguém tocou no meu filho, porque celular não vale nada, pastor, não vale nada. Senhor, queremos nos entregar ao Senhor nessa noite, Pai. Senhor, quanta bobagem tem tomado conta do nosso coração. Tem misericórdia de nós, Pai. As lutas e as dificuldades nos cercam, em alguns momentos fazendo até a gente questionar se o Senhor existe. Senhor, o medo batendo a nossa porta todo dia, nos confrontando, nos afrontando, Senhor. Somos tão pequenos, tão vulneráveis, Pai. Achamos que estamos prontos para tanta coisa, mas pouca coisa nos desanima e nos para, Senhor. Tentamos em tudo e em todos, recorremos a tantos, Deus. Tentamos subsidiar a nossa dor, a nossa decepção, a nossa frustração. E às vezes o Senhor é o nosso último recurso, Pai. E quando nós vamos para o Senhor, nós já estamos indo totalmente, Senhor, descrentes, desconstruídos na nossa fé e na nossa esperança. Senhor, eu não sei quando foi que a gente colocou o Senhor nessa posição e colocou outras coisas na frente, Senhor, mas nós queremos arrancar tudo isso do nosso coração nessa noite. Colocamos tanta coisa na frente do Senhor, tantas prioridades. O nosso coração, Deus, tem estado pesado com tantas decisões que nós temos feito. Mas a minha oração nessa noite, Deus, é que o Senhor comece a tirar todo esse entulho de dentro de nós. Tem pessoas aqui, Deus, que chegaram para esse seminário extremamente cansadas, sobrecarregadas. Por isso que o Senhor as trouxe aqui. O Senhor só não nos chama: vinde a mim, mas o Senhor nos traz a Ti, Senhor. E eu oro nessa noite, Deus, para que o Senhor alivie o peso, a nossa sobrecarga. Senhor, nos leva a um lugar de descanso e de repouso, a um lugar de segurança, Senhor, onde as notícias não nos alcançam, aonde o pânico não nos alcança, Senhor, aonde as vozes não nos alcançam. Nos leva a um lugar, Senhor, de encontros diários com o Senhor, um lugar onde a gente possa ouvir a Sua voz. Senhor, que esse seja realmente um culto de libertação nessa noite, Senhor. Que a gente possa ser livre dos nossos tremores e temores. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
Por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, ministra o nosso coração agora em nome de Jesus. Aquieta nossa alma nessa noite, Pai. Tira todo o pânico do nosso coração. Tira todo o pânico da nossa mente, Senhor. Aquilo que tem roubado a nossa energia, a nossa força, a nossa alegria, a nossa disposição, Senhor. Arranca do nosso coração nessa noite. Eu gostaria que você agora, queridos, orasse mesmo diante de Deus. E quando o irmão vai cantar, vai adorar a Deus, que você tivesse um tempo agora com Deus. Um tempo onde Deus possa ministrar sobre a sua vida, possa falar com você. Um tempo onde, queridos, um caminho que estava obstruído possa de novo ser aberto. E você possa chegar diante de Deus nessa noite. E você possa falar com eles. Estabelecer de novo um relacionamento. Um lugar onde Deus vai aliviar sua pressão. Um lugar onde você vai poder ouvir Deus te falando: olha, não foi eu quem te chamei, fica tranquilo. Toda vez que eu tenho pregado, queridos, eu tenho muita preocupação quando eu vou pregar. Me bate muita responsabilidade. Esses dias eu estava orando no meu quarto, falando: Deus, o que eu vou falar? Deus falou comigo: não é você, eu vou te dar as palavras. Toda vez que eu subo, queridos, num púlpito, eu subo com essa convicção que as palavras Deus vai me dar. Eu me preparo, mas eu sei que é Ele. É Ele. Encontre descanso nessa noite. Encontre um lugar de descanso, queridos. Fale com aquele que você pode confiar de verdade. Estabeleça de novo esse relacionamento. Ore, fale com Deus agora. Quem sou eu quando ninguém me vê? Quando sozinho estou no silêncio do meu pensamento, quanto tempo mais eu vou tentar me esconder do teu querer, ó Deus, quer servir a ti, tu me vês, me conheces, formaste o meu interior. Os meus dias foram escritos quando no ventre eu ainda estava. Me sondas e conhece o meu coração. Eu tenho um Deus onipotente, onisciente. Esse é o meu Deus, que mesmo antes de pedir já me respondeu e sabe o que vai dentro de mim. Não posso mais fugir, vou me entregar de vez a ti. Ti, papai, vou me entregar a ti. Tenho um Deus que cuida de mim, que conhece os meus caminhos e sabe tudo que vai dentro de mim. Eu não posso tentar conduzir a minha vida, não. Tenho que deixar Deus agir em minha vida, agir em minha família, agir em meu trabalho,
agir em mim, a igreja. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, ó Deus. Eu não consigo andar sozinho, eu preciso da tua mão. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim.